E se todas as religiões, todas as filosofias do mundo fossem, na verdade, galhos de uma única e mesma árvore? Pois é, essa é a ideia central por trás de um movimento que marcou o século XIX, um movimento fascinante e muitas vezes cheio de mistério, a teosofia. Hoje a gente vai desvendar juntos os segredos da sua fundadora, a Helena Blavatsky. Então, a primeira pergunta que não quer calar é essa, né? O que, afinal de contas, é teosofia? Parece simples, mas a resposta nos leva para uma jornada bem profunda. Para começar a entender, vamos olhar para a própria palavra. Teosofia vem do grego. Teos significa Deus e sofos, sábio. Então, ao pé da letra seria sabedoria divina. Só que, como a gente vai ver, essa sabedoria não é algo que vem de fora de uma revelação. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Olha só essa definição. Para um teosofista, a verdade não é algo que se recebe pronto, num livro sagrado ou através de um profeta, não. É uma descoberta interior, uma inspiração que brota de dentro da própria pessoa. Bem, essa ideia de uma busca tão pessoal leva a gente para uma questão fundamental. Se não é uma doutrina que a gente simplesmente aceita, então a teosofia é uma religião? A resposta é mais complexa do que parece. A própria Blavatsky dizia que a teosofia não é uma religião, mas a religião em si. Parece um jogo de palavras, né? Mas a diferença aqui é gigantesca. O que será que ela queria dizer com isso? Vamos tentar desenhar isso para ficar mais claro. De um lado, a gente tem uma religião, com seus dogmas específicos, suas regras, que às vezes acabam criando muros, divisões. Do outro lado, a teosofia busca ser a religião, com letra maiúscula, sabe? No sentido original da palavra religare, que é religar, unir. É um laço que transcende qualquer crença para conectar todos os seres do universo. E a consequência dessa visão é impressionante. Quem é que pode ser um teosofista? Um cristão? Pode. Um judeu? Também. Um pagão? Um agnóstico? Até mesmo um materialista ou um ateu? O que importa não é o rótulo, a caixinha em que a pessoa se encaixa, mas a busca sincera pela verdade, sem fanatismo nenhum. Ok, mas se não é sobre seguir dogmas, qual é a base dessa busca? Na sua obra mais importante, A Doutrina Secreta, a Blavatsky apresentou 3 pilares, 3 proposições que sustentam todo o edifício do pensamento teosófico. E são 3 ideias nossas gigantescas que tentam responder as maiores perguntas que a gente pode fazer. Qual a natureza da realidade, como o universo funciona e qual é o nosso lugar nisso tudo. A primeira ideia é talvez a mais radical de todas. Existe um princípio absoluto, uma realidade única, que é a fonte de absolutamente tudo. Mas o detalhe é que essa realidade é tão imensa, tão além, que está acima da nossa capacidade de pensar ou de escrever. Qualquer nome que a gente tente dar para ela, seja Deus ou qualquer outra coisa, já é uma limitação. A teosofia chama isso de existencialidade. Em sânscrito, a palavra é sat. Não se trata de um Deus pessoal, com vontades, mas da própria potencialidade de ser. É a raiz silenciosa, a raiz sem raiz, de onde brota tudo que existe, que já existiu ou que um dia vai existir. Certo, se tudo emerge dessa potencialidade pura, como é que o universo funciona? A segunda proposição diz que o universo não teve um começo e não vai ter um fim. Em vez disso, o cosmos inteiro opera em ciclos, ciclos infinitos de aparecer e desaparecer. E a imagem que a teosofia usa para isso é simplesmente perfeita. O universo pulsa como as marés do oceano. Mundos, galáxias, tudo aparece e desaparece, num fluxo e refluxo eterno. É um ritmo cósmico grandioso, sem começo e sem fim. E onde a gente entra nessa história toda? Aí que vem a terceira proposição, que nos coloca no centro do palco. Ela diz que cada alma individual é, na essência, uma faísca da alma universal, e que todos nós estamos numa jornada obrigatória de encarnações para evoluir. O interessante é que esse progresso não é um presente divino, é algo conquistado por esforço próprio, mérito pessoal, sob a lei do karma. Tudo bem, a filosofia é fascinante, super profunda, mas na prática, como um teosofista vive? Como é que esses conceitos tão grandiosos viram uma bússola moral para o dia a dia? O primeiro princípio é uma regra que, olha, é antiguíssima, mas que a gente esquece toda hora. Ódio não se vence com mais ódio. A única força que consegue dissolver a hostilidade é o amor. É uma ética de transformação, não de confronto. Simples e poderoso.
Depois, vem algo que hoje em dia a gente ouve muito falar: o poder da mente. A teosofia ensina um velho segredo. Nós somos aquilo que pensamos. Nossos pensamentos não são só reações passivas ao mundo. Eles são as ferramentas que esculpem a nossa realidade e o nosso destino, vida após vida. Por isso, purificar a mente se torna essencial. E tudo isso leva a um objetivo final, que é a liberdade. Mas calma, não é a liberdade de fazer o que quiser quando quiser. A verdadeira liberdade para a teosofia nasce de dentro. Ela vem do autocontrole, do domínio sobre si mesmo. A gente viu a filosofia, a gente viu a ética, mas qual é a grande ambição por trás de tudo isso? A teosofia não quer ser só mais um sistema de crenças. O objetivo dela é muito, mas muito mais audacioso. O grande projeto da teosofia é tentar provar algo extraordinário, que todas as religiões, todas as filosofias, por mais diferentes que pareçam, são, na verdade, ecos de uma única e primordial religião-sabedoria, uma fonte original de onde toda a verdade humana teria jorrado um dia. E para explicar isso, a Blavatsky usa aquela imagem fantástica da árvore do conhecimento. As religiões que a gente conhece hoje seriam os galhos, as flores. Mas todas elas, segundo essa visão, nascem do mesmo tronco, da mesma verdade única e ancestral. E isso, claro, deixa uma pergunta no ar para a gente aqui agora. Se a Blavatsky estiver certa, se toda a sabedoria humana realmente brota de uma única árvore, o que isso significa para o nosso mundo tão dividido por crenças? Se a verdade é uma só, por que a gente insiste tanto em olhar só para os galhos e não para o tronco que nos une a todos? Fica aí a reflexão.